música a seguir a obrigar-te a dar panqueca. Ora, vê lá. Eu já ofereci panquecas. Já Sim, aqui acho que já temos umas 10, não é, Lombe? Eles só são 7, comigo 8. 8, 9. Comigo 9, comigo 10, comigo 11, comigo 12. Só fazer mais 4. Ok, Zita, voltamos aí daqui a bocadinho. Para já vamos à nossa conversa com o Dr. Josué Bila, não é? Cuja abordagem em Direitos Humanos em África, Questões Moçambicanas. Ora bem, acaba desse livro, que já foi lançado, tem uma barriga recheada de vísceras sobre direitos humanos. Abordagens feitas, tidas e havidas, consultadas e aprovadas por si, certamente, em relação à questão dos direitos humanos. Na abordagem que faz, por exemplo, bom, antes, porém, muito obrigado por estar connosco. Eu já estava a correr com a carroça à frente dos bois. Obrigado por estar connosco de tudo às 10, para falarmos um pouco desta obra, que, na verdade, deixe-me dizer, só se pode falar mesmo um pouco. Ela é carregada de um assunto que só pode ser desenvolvido com muito tema e carece de muito estudo, muita pesquisa igualmente, não é? Eu imagino a dor de cabeça que teve, mas, voilà. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado. Dr. Josué Bila. Ora bem, tem aqui no primeiro capítulo, por exemplo, uma abordagem que fez, que é Moçambique Contemporâneo e Direitos Humanos, no Judiciário Moçambicano e Direitos Humanos, não é? Diz que a maior parte dos moçambicanos dificilmente encaminha os seus casos ao tribunal. Isto é uma afirmação ainda atual? É atual, mas antes disso eu gostaria de corrigir alguma imprecisão. Eu não sou doutor, na verdade, sou um simples licenciado em teologia e agora é que vou começar o meu mestrado em antropologia social no Brasil. Ok. Então, ainda não tem estatuto de doutor? Não tenho. Nem posso augurar-me de ser-lo. Mas há tanta gente aí que assina doutor quando é pequeno, DR pequeno. Não, mas eu acho que não faz sentido. Dizem que um tambor, quando está vazio, faz muito barulho. E em Moçambique, qualquer licenciado acha-se doutor. Então, na verdade, eu penso que existem poucos moçambicanos que ainda acessam o tribunal, aqui é no sentido formal da palavra. Acessam o tribunal, por várias razões. O nosso tribunal ele é constituído muito mais para atender pessoas de classe média, média alta e alta. O próprio linguajar dos nossos tribunais, os nossos próprios juízes, eles não foram formados para atender a mamana dos pamanini, ao vendedor de rua que algum direito seu possa ser violado. O nosso próprio tribunal não está constituído para receber essas demandas populares. Não que não receba, obviamente que recebe. Um outro fator que pode até fazer com que as pessoas não vão ao tribunal para colocarem suas queixas é o fator tradicional, que é muito importante. É que nós ainda temos tribunais comunitários, os tribunais que a ancestralidade deixou. E são esses tribunais que ainda são muito acessados pelo grosso populacional moçambicano. Há bem pouco tempo, há 3 semanas que eu estou aqui em Moçambique, eu fui até Belém Maci para fazer uma pré-pesquisa em antropologia para tribunais comunitários, ou em tribunais comunitários. E foi perceptível como as pessoas parece que ainda preferem muito aquele tipo de tribunal porque resolve imediatamente os seus problemas. O acesso ao tribunal comunitário é muito mais fácil do que o tribunal formal. A discussão sobre o problema que o ofendido traz é muito tratado com muito mais flexibilidade. Então, as pessoas nem sempre vão, na verdade, ao tribunal formal, justamente porque o tribunal tradicional lhes é muito mais inerente. O que é discutido ali, as proposições, a língua local, ele melhor entende. O que o juiz vai falar nem sempre ele entende. O nosso linguajar jurídico, legal, ele é muito apetrechado de termos latinos e um português um pouco mais avançado. Mais a nossa rebuscado, população né? é mais rebuscado. E a nossa população...
Então isso quer dizer que os tribunais, na verdade, só pode ser usuário do tribunal, quer dizer, qualquer um, obviamente. Sim. Mas, a dada natureza e a constitucionalidade dos próprios tribunais, não facilitam o seu acesso ao popular comum. Não a facilita. Não é? Não facilita. Não facilita. Então, para dizer que até os que, digamos, desculpa. Os tribunais? Sim. Não, os tribunais comunitários, eles melhor servem Pois, para aquilo que é a Constituição. Há um equiparar, Exatamente. não é, com a população comum e os tribunais comunitários. Há aí assim um certo equiparar até do funcionalismo, não é? E também da rapidez com que eventualmente as coisas possam ser tratadas. Bom, nesta obra, com quantas páginas tem? 258. 258 páginas. O que é que o autor pretendia, na verdade? Debate sobre direitos humanos, porque parece-me que nós não temos obras ou escritos sobre direitos humanos. O que nós temos, a maior parte, são relatórios produzidos em Moçambique por moçambicanos. São relatórios sobre direitos humanos, situação moçambicana. Mas livros quase que nós não temos. Então, uma das coisas que fizeram com que um dos fatores que concorreram para que eu escrevesse o livro e o publicasse, feliz ou infelizmente, fora de Moçambique, foi justamente fornecer algum debate. Neste momento eu já espero críticas sobre ele. E também pode ser usado... Aponta também igualmente uma certa debilidade, não é? Em Moçambique, portanto, o judiciário mostra grandíssima debilidade em julgar casos de violação de direitos humanos. Sim, existe uma... Há o problema da percepção do que é efetivamente esta definição de direitos humanos. Sim, é o seguinte, historicamente a nossa faculdade de Direito, por exemplo, não tem, digamos, disciplinas ligadas aos direitos humanos. Ok. Porque nós vínhamos de uma matriz jurídico-constitucional um pouco mais marxista ou comunista. Então, os direitos humanos começam a ser aprendidos pelos nossos estudantes de direito e que, obviamente, depois são advogados, são promotores, são magistrados, a partir de 90. Hoje já, obviamente, tem, mas mesmo assim existe uma grande dificuldade ainda de percepção de direitos humanos por parte dos advogados, magistrados. Há bem pouco tempo, por exemplo, eu conversava com Leopoldo de Amaral, que faz parte da Ordem dos Advogados. Comprou alguns exemplares justamente para a Ordem dos Advogados de Moçambique, para que comecem, parece que eles vão começar alguns cursos para advogados na área de direitos humanos. Então, direitos humanos, na verdade, é ainda um tema que não é tão acessível, mesmo entre os advogados. Aliás, o Custódio Duma, que hoje é presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, ele é entrevistado nesse livro e fala dessa necessidade dos advogados passarem um pouco a aprender de direitos humanos para que nas suas causas ou na defesa de causas várias diante de fóruns judiciais, eles possam defender os direitos humanos. Havendo essa lacuna, por conseguinte, a questão dos direitos humanos, de que é que eles socorrem para defender determinadas causas, então? Socorrem-se das leis e nem sempre a lei pode ser interpretada à luz dos direitos humanos. Uau. Nem sempre. A lei pode até, de alguma forma, ter ferramentas em termos de conteúdos para a defesa dos direitos humanos, mas nem sempre os advogados têm uma cultura e uma tradição de defesa de direitos humanos. Uma questão histórica e também por uma questão política e social. Nem sempre eles podem defender causas que eles mesmos em nenhum momento estudaram, ou porque não faz parte da prática advocatícia. Acredita que, na sua entender, que a questão dos direitos humanos, ou a defesa dos direitos humanos, está, em função daquilo que disse, ou é mais aguerrida, ou é mais defendida apenas pelas organizações não governamentais, enfim? Historicamente, sim, em Moçambique. Temos, por exemplo... que se deve isso? Um conhecimento mais elevado dos mesmos direitos?
Eu penso que não é só isso, pode ser, obviamente, mas nem sempre é isso. É que Pois. também as organizações não governamentais recebem financiamento para isso. Porque temos aqui o corpo diplomático que financia organizações não governamentais de defesa de direitos humanos. Ok. Então, os advogados que trabalham nessas organizações, nem sempre eles defendem causas ligadas aos direitos humanos porque têm amor à pátria, têm amor às populações. É que também existe um financiamento, um suporte financeiro para isso. Não estou aqui a dizer de forma alguma que os advogados que trabalham nas organizações não governamentais de defesa de direitos humanos só trabalham porque recebem dinheiro externo. Mas, em parte, isso conta, porque eles têm um suporte para isso. E todas essas dificuldades, não sei entender como é que podem ser ultrapassadas. Haverá já um mecanismo criado? Já haverá alguma luz, né, ou alguma janela aberta onde os raios possam penetrar por forma que haja maior acuidade no tratamento da questão dos direitos humanos? Eu penso que nós precisamos todos debater sobre o Estado, o governo, as organizações não governamentais, as academias, jornalistas, sociólogos, antropólogos e outros pensadores, e todos os segmentos da sociedade moçambicana precisam de sentar e debater sobre direitos humanos. Eu penso que a partir disso nós podemos ter melhores propostas. Eu simplesmente escrevi o livro, mas eu não posso de forma alguma trazer todo um conjunto de propostas. Eu penso que a sociedade moçambicana é responsável pelas suas próprias propostas e pelo seu próprio desenvolvimento. Por isso, este livro traz uma luz da qual, no seu entender, quem de direito deve sentar-se debaixo da mesma Sim. para fazer uma análise daquilo que significa, na verdade, a defesa, o real tratamento que se dá a questões ligadas aos direitos humanos. Sim. É uma proposta. É uma proposta que eu trago para que todos nós debatamos sobre direitos humanos. Portanto, pretende que o livro seja didático. É didático. É didático. É didático. E ele pode ser lido até por todos os públicos, não só advogados. Sociólogos, antropólogos, Mamana de Spamanini, podem ler e podem compreender o que são direitos humanos e ampliar até os seus próprios conhecimentos. E eu espero críticas de todos aqueles que vão ler o livro, para que talvez um outro livro eu melhore um pouco o que eu escrevi aqui. Quem sabe talvez venha a segunda edição. Como é que um jovem como Josué, entra nestes meandros complicados que levam a debate grandes pensadores? Eu penso que o Estado moçambicano é responsável por isso, me deu educação. Ótimo. E eu antes de começar a escola gostava muito de escutar Samora Machel. E depois entro na escola, já com segunda classe eu já no mínimo sabia ler. Então eu sempre gostei de ler. Então esse gostar de ler, na verdade, é que me aproximou muito de literatura vária. E particularmente uma literatura política, sociológica, antropológica, direitos humanos depois. E em 2001 eu entro no jornalismo. Em 2003 eu entro já com uma escrita sobre direitos humanos, até hoje. Então, posso dizer hoje que são mais ou menos 11 a 12 anos de uma escrita sobre direitos humanos. E nesses anos eu já posso apresentar um livro. Então, é difícil, não é muito fácil. Eu acho que os jovens devem deixar de tomar 300 e ler. Então, depois disso eles podem talvez tentar um pouco escrever, porque é uma tarefa algo difícil. Difícil de escrever, não é? E sobretudo, se formos a ver, o tipo de tema escolhido, não é, para ser abordado. Sim. E num país como o nosso, em que nós não temos ainda tradição do que é isto de direitos humanos. Sim. Muito embora o Estado esteja empenhado, e toda a sociedade também, esteja empenhada em trazer à ribalta cada vez mais conhecimento, por forma que também se possa respeitar, não é? Quando falamos de direitos humanos, onde aparecem os direitos humanos, imediatamente está explícita a violação dos mesmos. Não é? É essa a razão pela qual se debruça sobre a questão dos direitos humanos, sente que há algo que não esteja efetivamente conforme.
Sim, enquanto continuarmos como seres humanos, nós vamos continuar a violar direitos humanos. Porque o ser humano é arrogante e os nossos estados, as nossas sociedades, as nossas famílias, a nossa polícia, o nosso judiciário, as nossas escolas estão recheadas de pessoas arrogantes. E a arrogância, ela é uma mãe para a violação de direitos humanos. Não fôssemos arrogantes, nós dificilmente violaríamos direitos humanos. Então eu penso que é possível sim vivermos sem violação de direitos humanos, é possível, mas é muito complicado. Precisaríamos de todos nós sentarmos à mesa e estudarmos o que são direitos humanos e tentarmos ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, que amanhã serão dirigentes do país para que menos violem direitos humanos. E acredito também que uma boa formação da polícia e de todos os setores da sociedade, deveríamos aprender muito o que são direitos humanos desde crianças. Não podemos esperar que um governante ou polícia não viole direitos humanos quando nós não temos uma prática de base de defesa ou de respeito aos direitos humanos. E sobretudo para identificar. Exatamente. Não é? Identificar esta questão dos direitos. Pode haver confusão nesta coisa de direitos humanos com, quiçá, outras apetências? Essa não entendi. Quando a gente olha para os direitos humanos, está a advogar os direitos humanos. E quando a ignorância está por detrás da observação destes mesmos direitos, pode haver situações dúbias. A falta de conhecimento de direitos humanos cria... Pode suscitar confusões? Pode sim, porque parece-me que em Moçambique, não só em Moçambique, mesmo no Brasil isso acontece. Os direitos humanos ou os defensores de direitos humanos são sempre ligados aos defensores dos bandidos ou ou dos criminosos. Porque quem na verdade deve proteger o criminoso, mesmo sendo criminoso, é o Estado. E nem sempre o Estado protege o criminoso por ser criminoso. Então os defensores de direitos humanos, eles aparecem e dizem, olha, apesar de que ele é criminoso, ele tem dignidade humana. Então nem sempre o Estado, os agentes do Estado, polícias e agentes prisionais entendem isso. Outros setores da sociedade entendem que o defensor de direitos humanos defende não é o criminoso, mas ele defende a dignidade dele. Defende que ele também tem direito a um julgamento justo. E nem sempre isto entra na cabeça. É conciliador. Nem sempre. Na verdade é complicado explicar. Digamos, há uma mãe que lhe mataram um filho. Sim. Não é? Um assassino matou o filho de alguém. E deve ser muito complicado explicar à mãe que aquele assassino precisa de ser julgado. Exatamente. É? E tem um processo. Que tem que seguir por forma a que possa responder pelo crime cometido. Exatamente. Portanto, é aí então que começam os choques. Sim, existem esses choques. Nem sempre a população